A leitura da epístola extraída da primeira carta de São João, 5, 14 e 10. Caríssimos, tudo o que nasceu de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Ele é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não só pela água, senão pela água e pelo sangue, batismo e morte da cruz. Também o Espírito é o que dá testemunho que Cristo é a verdade, porque três são os que testemunham no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Estes três são um só testemunho. E são três os que testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três são um só testemunho. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que é o maior, porque Ele o deu de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. O Evangelho segundo São João, capítulo 20, 19 e 31. Naquele tempo, chegada já a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde se achavam reunidos os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: A paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se muito os discípulos vendo o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: A paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ditas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, se não meter minha mão em seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos de Jesus outra vez no mesmo lugar, estando as portas fechadas. E pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a em meu lado. Não sejais incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tu crestes, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e todavia que creram. Jesus fez ainda em presença dos discípulos muitos outros milagres que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Vou sentar-se, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este domingo, chamado Domingo Inaubis, de onde vem esse nome? A origem desse nome?
Como se sabe, os catecúmenos recebiam após o batismo uma veste branca. Isto no sábado santo, durante a cerimônia da ressurreição, os catecúmenos, quando batizados, recebiam essas vestes e um círio aceso. E passavam então a semana até ontem com estas vestes brancas e assistiam diariamente o sacrifício da Santa Missa e durante a noite faziam uma procissão. Certamente essa procissão, nesse horário, por causa da perseguição, porque não era permitido nos primeiros séculos o culto público. Essa veste branca simbolizava a inocência batismal e o círio simbolizava o brilho das virtudes que eram infundidas na alma dos batizandos. A Santa Igreja conserva ainda um pouco esse costume dos primeiros cristãos, quando a criança é batizada, tem uma oração própria do ritual que faz com que ela seja revestida com a veste branca e também logo após aquela vela acesa, lembrando esse antigo costume da cristandade. E muito bela a forma da oração ao entregar essa veste branca para ser revestido o novo cristão. O comecinho da oração diz assim: recebe esta veste cândida que procurarás levar sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após, recebe-se a vela acesa e reza assim: recebe esta vela acesa, conserva a graça do teu batismo de modo irrepreensível. E nesse domingo, um conselho que se dá para os padrinhos: aconselha-se que os padrinhos providenciem esta veste branca para os afilhados. Esses sinais externos, eles são muito úteis, sobretudo nos sacramentos, na liturgia em geral. A Santa Igreja, como a pedagoga excelente, ela não é à toa esses sinais, esses modos secundários, essas coisas secundárias, como às vezes são chamadas e que muitos menosprezam. Não, isso é de muita importância. Esses sinais externos são muito importantes, são formadores. O simples costume de pedir a bênção aos mais novos, pedir a bênção aos mais velhos, os pais, claro, em primeiro lugar, diz muito, porque vai colocando no coração da criança um espírito de religião, um espírito de piedade. Isso não é à toa. Quando a igreja, então,
deu curso a esses costumes, isso não era à toa. Então, é muito importante estar atento para conservar esses costumes, mesmo esses costumes que diríamos secundários. E então, neste domingo, então esses neófitos se dirigiam para a igreja de São Pancrácio, e lá, hoje, eles tinham esse último encontro e encerrava então aquele período das estações que vimos durante a Quaresma. Cada dia era celebrado a cerimônia em uma igreja. Então hoje era encerrada essas procissões e as estações que vimos durante a Quaresma. E pela primeira vez, então, eles assistiam à missa com suas vestes próprias. E indicava então que ali ele já estava apto, estava com a alma preparada para o combate. E deixava ali na igreja, no tesouro da igreja, aquelas vestes cândidas para lembrar: preciso conservar a inocência do batismo e a lembrança daquela veste era um penhor, era um estímulo que eles tinham ressuscitado com o nosso Senhor Jesus Cristo. E os primeiros cristãos davam muita importância, se esforçavam muito em conservar a inocência do batismo. E a Santa Igreja coloca a estação de hoje, onde aqueles novos cristãos se reuniam. Aquelas procissões, aqueles exercícios durante aquela semana, era um verdadeiro exemplo, uma verdadeira pregação para a comunidade cristã, vendo aquele fervor daqueles neófitos, com aquela disposição toda. Era uma pregação viva. E a Santa Igreja coloca a estação de hoje justamente na igreja de um mártir, São Pancrácio, 14 anos apenas de idade. Foi um santo, um jovem, um adolescente que selou o seu martírio, derramando o seu sangue pela fé por Nosso Senhor. Ele é invocado como padroeiro da fidelidade, do cumprimento dos juramentos, São Pancrácio. Tanto a epístola como o Evangelho se refere claramente, com muita ênfase à fé. E então fala São João lá no comecinho: a vitória, todo aquele que nasceu de Deus, tudo que nasceu de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O Evangelho, só para ilustrar uma das partes
que mais se destaca é quando Nosso Senhor dá a santa repreensão a Tomé. Tu crestes, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e todavia creram. A virtude da fé é fundamental, preciosíssima. Não vou discorrer sobre essa virtude agora. Há um outro tema que eu queria falar algo sobre, e estou um pouquinho lembrando essa virtude. Se define assim: como virtude, a fé é um hábito sobrenatural, intrínseco, que dispõe o intelecto a prestar o seu assentimento firme às verdades reveladas por Deus, em virtude da autoridade do mesmo Deus revelante, o qual nem engana, nem pode enganar. Com a queda de Adão, uma das consequências foi a desintegridade da natureza do homem. É impressionante como Adão, com aquela integridade que Deus lhe deu, isto é, aquela harmonia perfeita, que a fé está acima da razão, a razão acima dos sentimentos, e assim havia na natureza de Adão uma harmonia perfeita, o sentido sempre submisso à razão, a razão sempre submissa à fé. A pergunta que caberia é: mas como Adão pecou? Como é possível? Como foi possível Adão pecar? O padre Tranquerê, na sua teologia cética, responde essa pergunta dizendo que, em absoluto, impecável mesmo, somente Deus. E na nossa vida é um desafio a conquista desta integridade, é um desafio. E durante nossa vida, certamente seremos colocados à prova, teremos oportunidades em nos excitar nesta fé, nos exprimir desta forma, assim, essa integridade, como ocorrera com outros santos do passado. Abraão, submetido quantas vezes à prova da fé, sacrificar o seu filho, sair da sua terra natal para ir para uma terra estrangeira, anos a fios, com a esperança do seu filho, do filho prometido, e só no finzinho é que Deus lhe concederá. Noé, 100 anos construindo a barca, e então não é uma coisa distante para nós, para a nossa salvação, a submissão que teremos que ter a esta fé para alcançarmos a salvação. E nesse Evangelho também há uma referência bem interessante, bem necessária mesmo para nós. Nesse instante, nesse passo da vida do Nosso Senhor, que Nosso Senhor institui o sacramento da penitência.
Nosso Senhor aparece no meio dos discípulos e sopra sobre eles, que significa um poder invisível, mas fala claramente: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E outras passagens tantas da Sagrada Escritura, referente à confissão, a esse sacramento da confissão, ao poder que a Igreja tem de perdoar os pecados, é muito claro aqui nessa passagem de São João. Que está bem ligado ao poder das chaves. Poder de desligar, ligar e desligar. Porque os pecados, inclusive, se pode comparar com ligaduras na alma, ou correntes, ou algo que prenda a alma ao vício. Por isso, essa comparação fica mais apropriada. O poder que a igreja tem, que Nosso Senhor deixou de cortar essas correntes do pecado, essas correntes do vício, através desse sacramento que Ele deixou. E então, assim, vimos que os primeiros cristãos se preparavam e procuravam se esforçar para manter a inocência batismal. E naqueles primeiros momentos, de fato, muitos conservavam realmente a inocência, porque era curtíssima o tempo, era curtíssimo o tempo que eles tinham de vida. Muitas vezes mal se batizavam e já entravam no céu, porque vinha a perseguição e eram martirizados. Então, fala o Concílio de Trento que a confissão é tão necessária para a salvação, para os que pecaram gravemente, como o batismo. A confissão é tão necessária para os que pecaram mortalmente, uma vez batizado, como é o batismo. Não é uma coisa difícil de cada um perceber, olhando as suas próprias dificuldades, que a necessidade de uma segunda tábua de salvação. E Nosso Senhor, que conhece como ninguém a natureza humana, Ele providenciou esse socorro, essa segunda tábua de salvação, que é a Santa Confissão. Existem alguns tipos de penitência, inclusive num sentido que não é o sentido próprio. Quando se fala penitência no sentido de reparação, por exemplo, não é o sentido próprio, é um sentido impróprio de penitência. Porque a penitência está mais, o sentido próprio mais de penitência equivale a arrependimento. E por isso que esse sacramento é chamado de sacramento da penitência, porque é um dos três requisitos da parte do penitente para que haja uma confissão válida. É o arrependimento, a confissão e a reparação. São três os gestos, são três as condições
do penitente para que haja validamente, para que possa haver validamente uma confissão. O arrependimento, a confissão e a reparação. E há também vários tipos de arrependimento. Há uns arrependimentos que mundanos, as pessoas fazem uma coisa errada e vê que aquele foi de um fora e não quer mais fazer aquilo, mas não passa dali, não tem um valor sobrenatural, não tem uma utilidade para a alma. E outro tipo de arrependimento também é egoísta, que a pessoa, por causa de si mesma, por causa que ficou feio para ela, e que ela vai então e fica toda deprimida e acaba até entrando em desespero. E assim é o que se diz que aconteceu com Judas, com Caim. Se arrependeram, mas o arrependimento egoísta. Mas o verdadeiro arrependimento tem que ser sob a virtude. Isto é, porque também aqueles que nunca se arrependem, fazem os pinta e borda, faz os pecados, mas a consciência a consciência não incomoda. Só para ilustrar rapidamente um exemplo de um tipo assim, Davi, o rei Davi, quando cometeu aquele adultério, ele, diante dos homens, estava muito bem, todo mundo em volta dele achou aquele comportamento normal, e a consciência dele estava bem amortizada. Davi estava no pecado de adultério e somando ainda o pecado de homicídio, e estava mais ou menos tranquilo, não tinha grandes perturbações. Só quando veio o profeta Natã, e que faz aquela parábola e que coloca em rosto, é que vem despertar o grande pecado, vem despertar o arrependimento sincero daquele ato que ele praticara. E por isso a necessidade de sempre estar ouvindo o pregador, porque o pecador muitas vezes está naquele estado mórbido e está aparentemente tranquilo, e na verdade parece que é um tipo de pecado de impureza que tende muito ao cinismo. A pessoa achar que nada demais, não foi muito grave, que aquilo não teve tanta malícia. Parece que há uma tendência de certo tipo de pecado da impureza a levar a esse comportamento do cinismo. Então, há dois tipos de arrependimento, né? Esse arrependimento humano, egoísta, e esse arrependimento sobrenatural. E quem vem regular o arrependimento verdadeiro é a virtude. Então, a virtude é quem vem regular este arrependimento verdadeiro, que nos coloca no equilíbrio, nem vai nos tirar do egoísmo, vai nos livrar do egoísmo e vai nos também privar do cinismo. Sempre tem que ter um motivo principal, é Deus. Ou que seja por amor a Deus, que é o melhor de todos, o arrependimento perfeito, o arrependimento de contrição. Se é por contrição, se é por amor a Deus, se é arrependimento, sendo assim, o arrependimento perfeito, antes da confissão a pessoa já está perdoada, mas é um arrependimento mais raro. E para evitar também equívoco, sempre a igreja aconselha que a pessoa deve estar disposta a se confessar quanto antes, mesmo que se desconfiasse que eu tive um arrependimento perfeito. Não confie.
no seu critério. Você pode errar e sempre, então, na primeira oportunidade, procurar a confissão, porque o arrependimento de atrição, o arrependimento imperfeito, por medo dos castigos de Deus, só é perdoado, só tem perdão para a alma através da confissão. E por isso vem a necessidade da confissão. Se os católicos não acreditassem no purgatório, talvez até, como os protestantes, não vissem tanta necessidade na confissão, mas, além do purgatório, que temos uma dívida a pagar se não fizermos aqui dos pecados veniais, mais ainda, Mais ainda é o fogo do inferno, e basta um só pecado mortal para a pessoa eternamente tentar pagar ali a dívida à divina majestade. Nosso Senhor quis utilizar a própria necessidade da psicologia humana também para instituir esse sacramento. Todos sabemos que as pessoas têm necessidade de se abrir com alguém que ela confie, com alguém para desabafar dos maus que ela praticou. É uma necessidade natural. Uma protestante, uma vez conversando com São Francisco de Sales, falava sobre a confissão, dizendo assim, mal da confissão, dizendo que achava um absurdo uma pessoa ter que se confessar as coisas dela, falar para um outro homem as coisas dela. E o santo não precisou de muito discurso para mostrar que ela estava muito errada, dizendo, na verdade, isso a senhora faz constantemente, não raramente comigo. A senhora vem e me procura para conversar sobre as suas necessidades, embora não fosse a confissão sacramental, mas é uma necessidade natural que temos de confessar, de comentar as coisas do nosso interior com alguém. E a forma desse sacramento é muito interessante. E diz o Catecismo de Trento, os santos padres dizem que veio dos apóstolos. A forma eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a necessidade da fé, sempre, para praticarmos a religião, é a fé que leva, então, um homem a se ajoelhar diante do outro e confessar os seus pecados. É a fé. E Nosso Senhor fala, estes são bem-aventurados, porque eles creem. Estes são bem-aventurados, eles creem. O padre Jair conta que ele se conversava com um padre bem velhinho, Salvador, e sempre depois o padre velhinho pedia também confissão. Aproveito que você está aqui, também quero me confessar. Aí o padre Jair, por ser bem novo, ele dizia ao padre velhinho, mas o senhor não precisa se ajoelhar, se sentar, o senhor continue ajoelhado, o senhor continua sentado, e aqui mesmo eu absolvo o senhor. Então, não, senhor, o padre agora é você. Então, são sinais, de homens que têm fé, realmente. E essa virtude, esse sacramento, os pregadores afirmam que a alma que se converte é a alma que recorre à confissão. A alma que santifica é a alma que recorre à confissão. Enquanto mesmo o pecador que está lá na sua luta,
nas suas quedas, enquanto ele tem aquela persistência em estar procurando com honestidade essa segunda tábua de salvação, ele vai ser reabilitado. Ele vai ser reabilitado. Porque ela tem uma força própria, ela tem, como todo sacramento, são eficazes. Então a confissão, ela tem uma graça especial de dar ao pecador uma força contra os pecados confessados e aumenta a graça santificante na alma. Então encerrando, pedimos a São Tomé que nos dê uma fé como Nosso Senhor tem direito, que nos interceda por nós para que tenhamos uma fé como Nosso Senhor tem direito, e também agradecendo a Nosso Senhor de nos ter dado essa segunda tábua de salvação, e que façamos também as nossas confissões com as condições necessárias para que sejam válidas: a contrição, o arrependimento sobrenatural, a confissão, confessados honestamente, para que possa ser perdoados as nossas faltas, nossos pecados, e a reparação, que é colocada na penitência. Penitência é dada ao pecador como uma reparação, e às vezes essa reparação é bem mais exigente. O caso mesmo dos ladrões, quando se confessam, eles têm uma obrigação grave de reparar o dano cometido, e se eles não tiverem com essa disposição de reparar, então o padre não pode dar absolvição. Ainda que ele de imediato não pudesse sanar os danos, reparar os danos causados, mas a intenção dele deve estar naquele ideal de, se viesse a ter o recurso, ele deveria pagar os danos, os prejuízos cometidos. Nosso Senhor deu uma semana abençoada a todos, pedindo a Nossa Senhora da fé que nos dê essa fé de Abraão e dos santos patriarcas e de todos os santos mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.